Então, bom dia, né, para todos, bom dia para vocês, né? Aqui, né, é o que tem em primeiro plano lá na plataforma do Moodle para vocês olharem, né? E isso aqui foi o que vocês viram, né, no primeiro vídeo, né? Quer dizer, o primeiro vídeo, na verdade, aliás, os primeiros vídeos trazem, né, essa questão do trovadorismo e do humanismo, né? Na verdade, trazem a questão da Idade Média, né? De como é que se processou a literatura na Idade Média, como é que isso ocorreu, né? Puxando, né, algumas questões da cultura, né, da Idade Média, até nós chegarmos aqui, né? Então, o trovadorismo e o humanismo antecedem o Renascimento. E o que é o Renascimento, né? Então você tem a Idade Média em Portugal, né, e a Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica, né, Portugal não tem literatura. A literatura em Portugal vai começar a partir do trovadorismo. E o trovadorismo já é Idade Média, né? Então, o Renascimento, na verdade, é um movimento que retoma os valores da Antiguidade Clássica, né? Como é que está isso, né? Bom, é um movimento artístico, cultural que ocorreu em toda a Europa em 1450 até 1600, né? Por volta, né? Nós, por exemplo, no Brasil, nós não temos Renascimento. Nós vamos ter neoclassicismo lá no arcadismo, lá no século XVIII, né? Nós não temos o Renascimento. Então, o Renascimento ele está vinculado, né, a toda uma mudança que houve na Europa, né? E está culturalmente vinculado, né, à questão do mercantilismo. É aí que em 1500, por exemplo, né, os portugueses se lançam ao mar e chegam até a costa brasileira, né? E só a partir disso é que a gente pode falar, né, na questão do Brasil. Então nós não temos na literatura brasileira nem trovadorismo, nem humanismo, nem renascimento, ok? Bom, aí nós temos a grande expressão do Renascimento português, né? Quem é? Luís Vaz de Camões, né? Isso por quê? Porque as grandes obras, né, que tratam dessas questões pertinentes, por exemplo, à expansão do Império Português, né, estão desenhadas na obra de Camões, né? A parte da épica, né, que é composta pelos Lusíadas, né, é um longo poema de aproximadamente 1.100 estrofes, com, eu acho que para mais de 2.000 versos, né? Que a gente tem, digamos assim, um quadro desse avanço, né, de Portugal e da cultura portuguesa para as colônias, inclusive para a África. E aí vem a poesia épica. A poesia épica portuguesa é os Lusíadas, né, basicamente, digamos, nessa época, né, que são um longo poema épico em que Camões relata o presente, resgata o passado de Portugal e prevê um futuro grandioso, né? Quer dizer, aí há uma série de mistérios, uma série de convenções que são estabelecidas. E a lírica de Camões, que está vinculada, digamos assim, em termos filosóficos, né, à antiguidade e ao platonismo. Quer dizer, platonismo no sentido de quê? De que a poesia de Camões segue um rito, né, digamos assim, de definições, né, e de ideias, né, que é o mundo das ideias e o mundo platônico. E aí nós temos dois poemas famosíssimos, talvez os dois mais famosos, né, de Camões, né, que são dois sonetos. Aí se você for olhar, por exemplo, dentro dessa questão do humanismo, né, e da retomada desses valores, aí aparece o Petrarca, né, que foi o grande sonetista, né, desse período que antecede, de certa forma, a questão da retomada do clássico, do Renascimento, né? E aí nós temos dois textos. Você pegar esse daqui, por exemplo, né, é um poema platônico, né? Há a perda,
mas o amor permanece, né, enquanto ideia. E aqui é a definição do próprio sentimento amoroso, né? A gente pega e observa isso nitidamente, né, pela utilização do verbo, né, ser repetidas vezes, né, das metáforas de comparação subjetiva, né, onde a gente tem, na verdade, digamos assim, se quem quiser fazer, né, quem estiver disposto a fazer, um estudo comparado, né, onde você tem uma estrutura comparativa, né, que vai se colocando verso a verso, né, onde o amor é comparado a fogo, né, mas é um fogo que não é fogo, é um fogo que arde, mas não se vê, né, ferida que dói não se sente, contentamento descontente, etc. Né? E aqui desse lado de cá você tem a ideia do sentimento amoroso, né? Alma minha gentil que te partiste, tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive cá na terra sempre triste. Se você observar, né, as rimas, elas estão posicionadas nos polos, né, das estrofes, né, onde você tem a divisão entre o terreno e o celestial. Então temos que observar que dentro dessa questão da poesia conceitual, né, o Renascimento, na verdade, é um movimento que traz, né, novamente a ideia do clássico, a ideia antropocêntrica do clássico, né, em relação à humanidade. Então a humanidade está em primeiro lugar, o homem é o centro e não Deus, como na Idade Média, ok? Então o soneto, né, ele é uma forma clássica, né, que ao longo desses séculos, né, praticamente não se alterou. Claro que houve tentativa de se alterar a forma do soneto, né, alguns poetas cultuaram essa tentativa de alterar a forma do soneto, mas não se mudou, né? Soneto permanece sendo um tipo, né, de poema, com 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, o que se chama de 2 quartetos e 2 terceiros, ok? E ao longo dos séculos não mudou. Agora, nós vamos ter o contrário, né? Quer dizer, depois de 1580, com a morte de Camões, né, nós temos Portugal em declínio. Então, quando você fala Portugal em declínio, você fala a cultura europeia começa a declinar, né? Portugal e Espanha passam por um período bem complicado, especialmente Portugal, né? E aí, os portugueses começam a olhar para trás e se apegar aos aspectos religiosos que existiam na Idade Média. E isso vem, digamos assim, por tabela, né, para a literatura. E o que é que vem por tabela para a literatura? O sentimento de contradição. É o céu ou é o inferno? É Deus ou é o diabo? É o homem ou é Deus? Né? Quer dizer, esse momento de dúvida, de incerteza que Portugal passa, né, em virtude do declínio socioeconômico, né, leva os portugueses a voltarem a reflexão para os aspectos religiosos. E aí vem o barroco, né? Então, o que é o barroco? O barroco é um estilo da dúvida, né, da contradição, do obscurantismo, representado formalmente pelo jogo de palavras, pelas antíteses, pelos elementos de contradição. Então, por exemplo, as principais figuras que você acha nos textos barrocos, né, e nós vamos ver já já isso aí, são a antítese, o paradoxo, o oxímoro, né, que são as figuras de contradição. Por quê? Porque o barroco vai estar sempre entre os extremos, os polos contraditórios, os polos opostos, né? Então você tem o choque, né, ou a contradição de palavras, que é a antítese, a contradição de pensamento, que é o paradoxo, e você tem a sequência disso, né, que é o oxímoro, ok? Então, assim, as características do barroco são a linguagem rebuscada, né, as figuras que eu citei, antítese, paradoxo, oxímoro, e a metáfora, só que a metáfora não é o forte do barroco, né, ela é muito mais forte no romantismo, né, a religiosidade, que eu comentei, espiritualismo, em consequência disso, olha só como é diferente do clássico, né? Espiritualismo e religiosidade. Lá no clássico ou no Renascimento, o que é?
o homem, cultura antropocêntrica, né? Longe disso aqui e longe disso aqui. É o mundo das ideias de Platão, percebe? Então, o conflito entre os elementos opostos, e o barroco tenta fundir esses elementos opostos, né? Por exemplo, o barroco não é nem preto e nem branco. O barroco é o cinza, é a fusão, né? Esses elementos contraditórios, eles são fundidos, ou se tenta fundir. Como o barroco não consegue fundir, se dá a tensão. Qual é a tensão? A tensão é quando você puxa dois elementos que você não consegue fundir. Você jamais conseguirá fundir Deus e o diabo. Então aqui vem teocentrismo, medievalismo, enquanto lá no Renascimento é classicismo, né, que ele retoma, aqui é medievalismo, né, é a Idade Média. Cultismo, que é o culto da forma ou da linguagem, né? Conceptismo, que é o culto de ideias, de concepção, né? E o subjetivismo em contraposição ao objetivismo clássico. Quando a gente fala objetivismo, todo mundo diz assim, essas características ninguém entende. É muito fácil entender o objetivismo. Então, literatura objetiva é aquela que busca definição. É aquela que busca definir o objeto, né? E é aquela que busca o contorno do objeto, a aparência do objeto. Então, literatura subjetiva é aquilo que está por dentro do objeto. Então, quando se diz subjetivo, está se falando em emoção, sentimento, etc. Quando se diz objetivismo, é descrição. Eu vou reconhecer o objeto? Vou, mas pelo aspecto descritivo, não pelo aspecto subjetivo. Ok? O principal autor português, né, do período barroco foi o padre Antônio Vieira. Né? E o Antônio Vieira, né, ele não compõe poemas. Basicamente, a obra do Antônio Vieira são cartas e sermões. Aqui você tem, né, mais ou menos, né, aquilo que a gente pode chamar de um sermão. Né? Como eu disse para vocês, a obra do Antônio Vieira é basicamente sermão, né, e carta. Ele produz mais ou menos uns 200 sermões, umas 300 cartas, algo parecido com isso. Né? E aí você tem, né, a estrutura do sermão, né, pode ir passando, tá? Porque ele é longo e é longo demais. Né? A estrutura do sermão, né, quase toda, né, a semente é a palavra de Deus, né, aqui, tá certo? Então a estrutura do sermão, ela quase toda, quase na totalidade, ela é do contraditório, né? E ela é discursiva. Né? O trigo que semeou o pregador evangélico diz Cristo, que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu, são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações embraçados com cuidados, com riquezas, com delícias, e neste apoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados, e neste seca-se a palavra de Deus. E se nasce, não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do mundo. Umas que vão, outras que vêm. Outros que atravessam, e todas passam. E nesses é pisada a palavra de Deus, porque a desatem ou a desprezem. Finalmente, a terra boa são os corações dos homens de bom coração. Então, existe o homem de bom coração e o homem de mau coração. Percebe? Qual é o homem de mau coração? Ele está aqui, ó. Então, uma série de contradições, né, que o Vieira vai utilizar para poder chegar ao homem de bom coração. Ok? Então, esse homem que ele descreveu aqui é o de mau coração. Agora, o homem aqui é o de bom coração. Pode passar. Pode passando. Então, o sermão, na verdade, vocês terão que ler, né, com calma, com zelo, né, marcando essas figuras que eu falei, né, encontrando e marcando, né, porque aqui num vídeo de 10, 15 minutos não dá, inclusive, para a gente ler ele todo. Né. O contrário disso, né, é o arcadismo ou neoclassicismo, que nós vamos ver no próximo vídeo.